Nessa videoaula você irá aprender de forma definitiva a como utilizar a função PROC-V no Excel. Seja muito bem-vindo aqui a esse vídeo. Para você que não me conhece, está chegando agora, meu nome é Wallace e aqui no Excelizo o meu objetivo é trazer conhecimento a respeito de Excel todas as semanas. Antes de iniciarmos a aula de hoje, eu gostaria de te convidar a clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo e fazer o download da planilha que eu utilizarei durante a gravação desse vídeo, para que você tenha uma maior absorção de conhecimento e faça aqui junto comigo o passo a passo definitivo para aprender o PROC-V. Mas antes de iniciarmos a aula, eu gostaria de fazer um convite. Vamos vir aqui no site de vagas do LinkedIn e, utilizando o termo de pesquisa Excel, verifique que no Brasil existem 26.448 vagas anunciadas que exigem um conhecimento em Excel para que o candidato possa ocupá-la. Se refinarmos um pouco mais essa busca e utilizarmos o termo PROC-V, na data de gravação desse vídeo, 7/12/2021, existem no Brasil 286 vagas de trabalho que exigem um conhecimento sobre a função PROC-V. Daí dá para você ter uma noção da importância que é para você, como profissional, ter o domínio dessa ferramenta fantástica que é o PROC-V. Antes da gente partir então aqui para o campo técnico, para a aplicação e para a explicação de como é que funciona, eu gostaria também de te convidar a se inscrever aqui no canal, caso você não seja inscrito, e ativar as notificações. Dessa forma, sempre que eu postar um vídeo novo por aqui, você será notificado e todas as semanas você terá um aprendizado novo aqui junto comigo. Agora eu vou te mostrar aqui um exemplo de aplicação do PROC-V. Na minha tabela à esquerda, eu tenho dados referentes a alguns revendedores de combustível espalhados pelo Brasil. Esses dados são públicos, eu busquei no portal da Transparência do Governo Federal e está disponível para consulta para qualquer pessoa. Então, na minha primeira coluna dessa tabela, eu tenho aqui o CNPJ desse revendedor. Na minha segunda, em qual município do Brasil ele está localizado. E na terceira coluna, qual a razão social desse vendedor, né? E suponhamos que eu queira, aqui na minha tabela à direita do vídeo, buscar algumas informações referentes a esses vendedores que estão lá na minha base de dados, ou seja, lá na minha tabela à esquerda do vídeo. Supondo que queiramos saber em qual cidade do Brasil o revendedor com esse CNPJ está localizado, se fizermos uma rápida busca aqui visual, podemos verificar que ele está localizado na cidade de Rio Largo, no Alagoas, e a razão social é Oliveira e Freitas Limitada. Isso é relativamente simples de se fazer. Agora você pode se perguntar, mas por que eu preciso de uma função específica para fazer essa busca no meu banco de dados? Porque nessa tabela a gente tem apenas 20 linhas. Então é muito fácil você identificar de maneira rápida aqui visualmente quais as informações a respeito desse CNPJ. Agora imagine uma tabela que contenha 15 mil, 20 mil, 30, 100 mil linhas. Como que você iria fazer isso de uma forma tão rápida? Sem contar que se você quiser procurar por mais de um CNPJ simultaneamente, você teria que procurar de um a um. Então isso aí está fora de cogitação para você que quer ganhar produtividade no Excel. E como funciona, né, o PROC-V? O que é o PROC-V? O PROC-V é essa função que vai te auxiliar a fazer essas buscas em base de dados, onde o PROC do seu nome vem de procurar e o V vem de vertical, ou seja, ele vai fazer uma varredura na vertical da sua planilha e vai buscar valores adjacentes que são localizados à direita daquela primeira coluna que contém o dado que você está querendo procurar. Mas eu vou te explicar na prática como isso funciona. Supondo que nessa tabela você queira procurar em qual município o revendedor com esse CNPJ está alocado. Como que a fórmula PROC-V vai funcionar? Como que ela vai fazer isso através de seus argumentos? Ela vai vir aqui na minha primeira coluna, ela vai começar a fazer uma varredura célula por célula até chegar na primeira célula que contém aquele valor que você está procurando, e a partir do momento que ela chega nessa célula, ela vai se deslocar na direita até aquela coluna que você especificou que a informação está.
Supondo que você quisesse buscar pelo município, lá na função PROC-V você ia colocar o número 2 no índice da coluna e ele ia entender que você quer buscar o nome do município. Mas vamos para a prática então. Como que funciona? Eu vou vir aqui na minha célula H4, na minha tabela 2, para buscar essa informação na tabela 1 e vou digitar igual, porque toda fórmula ou função no Excel tem que começar com o símbolo de igual, para que o Excel entenda que você quer fazer uma operação de cálculo ali. Vou escrever PROC-V e vou abrir parêntese. Agora, o primeiro argumento da função PROC-V, valor procurado. Qual que é o valor que você quer buscar lá na sua base de dados? Geralmente, quando você quer fazer busca em base de dados, o valor procurado você vai referenciar uma célula. Ou seja, você vai informar para o Excel, o valor que eu quero procurar está na célula X. Então, o nosso valor procurado aqui está na minha célula G4. Então, eu vou clicar na minha célula G4, vou colocar um ponto e vírgula para separar o primeiro do segundo argumento. Agora vamos para o segundo argumento da função PROC-V. Em que matriz ou tabela esse valor está localizado? Onde que eu preciso fazer essa busca para encontrar o que você está querendo? Então, esse valor procurado, ele está nesse intervalo aqui. Eu posso vir aqui e selecionar toda essa tabela, ponto e vírgula. Agora ele vai me perguntar em qual coluna esse valor procurado está alocado. Ou seja, a partir do momento que eu me deslocar pela primeira coluna desse intervalo que contém esses dados, na hora que eu encontrar esse valor, quantas colunas à direita eu preciso deslocar para retornar o valor que você está precisando? Verificamos aqui que o município está localizado na segunda coluna aqui da nossa tabela. Então, vamos colocar o número 2, ponto e vírgula, e vamos para o último argumento da função PROC-V, que ele te pergunta, você quer uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata? O mais comum de se utilizar na rotina é a correspondência exata, mas existem situações que você utilizará a correspondência aproximada, mas isso será tema de um próximo vídeo. No Excel, falso é para a correspondência exata, verdadeiro para a correspondência aproximada. Da mesma forma que 1 é o mesmo que verdadeiro e 0 é o mesmo que falso. Então, nesse último argumento, você pode simplesmente escrever falso ou você pode vir e colocar o número 0. Feito isso, fechamos parênteses. Ao clicarmos em Enter, ele já retornou que o CNPJ que está localizado aqui na nossa célula G4 está localizado na cidade de Rio Largo, no Alagoas. Agora imagina que tenhamos aqui, abaixo do CNPJ que está localizado na célula G4, alguns outros CNPJs aqui. Vamos pegar, por exemplo, esses 11 primeiros CPFs aqui da nossa tabela. Eu vou colar esses dados aqui abaixo, porque eu preciso que na célula de referência tenha os valores. E agora, para buscar as informações de todos os outros CNPJs, basta que eu faça o auto-preenchimento dessa fórmula. Eu arraste essa fórmula, essa função, da célula H4 para as demais células abaixo aqui na minha tabela. E como que eu faço isso? Eu vou me deslocar com o mouse até o canto inferior direito aqui da minha célula H4, que é a célula que contém a fórmula PROC-V, até que essa seta de 4 pontas branca se transforme nessa seta de 4 pontas preta. Isso significa que você pode usar a alça de preenchimento. Você clica com o botão esquerdo do mouse, segura e arrasta até a última célula. Automaticamente o Excel irá preencher com a mesma fórmula para as demais. Verifique o seguinte, aqui na nossa célula H4, ele está buscando o valor que está localizado na nossa célula G4. Enquanto aqui na nossa célula H5, ele está buscando pelo valor que está localizado na célula G5 e assim sucessivamente. Por que que isso acontece? Porque aqui a gente está trabalhando com a referência relativa. E já eu te explico o que é uma referência relativa e uma referência absoluta. Agora, se porventura clicarmos
com a alça de preenchimento e arrastarmos para a direita do nosso vídeo para copiarmos essa fórmula também para o revendedor, para sabermos onde que está esse revendedor, verifique que a nossa fórmula deu um erro #ND, que significa não disponível. Agora vamos entender juntos o porquê que deu esse erro e a diferença entre trabalhar com referência relativa e referência absoluta. Repare que quando arrastamos a função aqui para as células inferiores à nossa célula original, ele fez uma referência relativa à primeira célula. Ele entendeu que na primeira célula você está procurando o valor que está contido na sua célula G4. Então aqui ele já preencheu G5, G6 e assim sucessivamente. Quando arrastamos essa fórmula para a nossa direita do vídeo, ele também transportou a referência de célula para a primeira célula imediatamente à esquerda da célula que está a fórmula. Verifique aqui na nossa barra de fórmulas que agora na nossa célula I4, ele está procurando, na nossa base de dados aqui, o valor que está localizado na célula H4. Agora, se viermos tentar entender qual foi o erro obtido aqui na função, repare o seguinte: ele está procurando na vertical o valor que está localizado aqui na nossa célula H4, na matriz tabela 13, que é a nossa referência aqui que utilizamos no início, na nossa coluna 2, que é uma correspondência exata, só porque ele está procurando esse valor pelo próprio valor, ele está fazendo uma referência circular, e isso retorna um erro. Então, se você quer arrastar essa fórmula para as células imediatamente à direita, você precisa utilizar o que chamamos de travar essa referência. Você vai vir aqui, clicar na célula G4 e com o botão F4 do teclado, você vai dar um clique, 2 cliques, 3 cliques, até que esse cifrão ele apareça ao lado do G. Quando esse cifrão está ao lado do G, significa que a referência dessa função sempre vai ser as células contidas na coluna G, aqui na nossa tabela. Se você colocar o cifrão, 2 cifrões entre o G e o 4, ele vai travar a referência dessa célula, e sempre que você fizer uma busca auto-preenchendo essa função, ele vai procurar apenas o valor que está contido lá na nossa célula G4. Eu já vou te mostrar como que isso funciona. Verifique, aqui na nossa célula H4, essa referência de célula está travada na célula G4. Se eu vier e auto-preencher aqui, todos os resultados serão rio largo, porque todas as células aqui abaixo da nossa célula H4 estão fazendo a busca na mesma célula, ou seja, a nossa célula G4. Então, para bloquearmos apenas a coluna, vamos apagar esse cifrão que existe entre o G e o 4, dar um Enter e auto-preencher novamente. Ele novamente vai exibir um valor verdadeiro aqui na nossa célula H4 até a nossa célula H16, e ao auto-preencher essa função para a direita da nossa tabela, o que precisaremos fazer para que retorne o valor exato é mudar aqui na nossa fórmula apenas o índice da coluna. Enquanto o município está localizado na coluna 2 da nossa tabela, revendedor está localizado na nossa coluna 3. Ao colocarmos o 3, ele irá trazer o valor exato aqui do nome da razão social desse revendedor. Ao preencher para baixo, todos os revendedores irão ser trazidos automaticamente para a nossa célula em que estamos buscando o valor do CNPJ desse revendedor. Agora vamos trabalhar com a outra hipótese. A hipótese do seu valor referência, da sua base de dados, estar localizado em outra planilha dentro da sua pasta de trabalho. Então eu vou apagar tudo isso aqui, vou copiar esse CNPJ para todos aqui, colar, e agora vamos buscar o município no qual esse CNPJ está alocado em outra base de dados. Novamente, eu iniciarei com o igual, proc v,
vou abrir um parêntese, vou informar ao Excel que o meu valor procurado está na minha célula G4 e novamente eu vou fazer aquele travamento, eu vou utilizar uma referência absoluta aqui, então eu quero que ele bloqueie a coluna G. Vou dar um ponto e vírgula agora na minha matriz tabela, onde que esse valor está localizado. Basta você clicar aqui que a fórmula continuará lá em exibição. E agora vamos selecionar aqui o intervalo que contém esses dados. Mas eu vou fazer de uma forma diferente. No primeiro exemplo, eu selecionei a tabela por completo. Nesse segundo exemplo, eu vou selecionar as colunas. E já eu te explico por quê. Eu vou selecionar a coluna A até a coluna D. Vou inserir um ponto e vírgula. E agora ele me pergunta em qual índice de coluna está o dado que eu quero buscar. Eu quero buscar pelo município. O município está na minha primeira, segunda, terceira coluna da minha tabela. Então eu vou colocar o número 3, ponto e vírgula novamente, e colocar um 0 porque eu quero a correspondência exata. Fecho parênteses e clico Enter. Ele foi lá na minha base de dados, estava na outra planilha, e fez a busca do município e retornou Sorocaba. Agora eu posso auto-preencher, clicar 2 vezes aqui na nossa alça de preenchimento, que ele vai preencher automaticamente para todas as células que estão embaixo. Da mesma forma, eu vou fazer aqui para o nosso revendedor, vou arrastar essa fórmula para cá e vou mudar a referência aqui da nossa célula, G4. Verifique que ao fazer isso, novamente ele deu um erro. Por que ele deu um erro? Novamente é a questão da referência absoluta e referência relativa. No nosso primeiro exemplo aqui, a gente travou apenas a célula, apenas a coluna G4, mais o intervalo que contém os dados, né, que é lá na nossa planilha base de dados, da coluna A até a coluna D, ele não foi travado. Aqui na nossa primeira coluna ele está mostrando que é da A a D, mas na coluna do revendedor ele já arrastou essa referência, ele fez uma referência relativa, arrastou a referência para as colunas B a E. Porque deu erro? Porque na coluna B aqui da nossa base de dados não contém o número do CNPJ, não contém o valor que está sendo procurado. Para contornar isso, novamente vamos utilizar uma referência absoluta aqui na nossa fórmula, vamos clicar aqui na matriz tabela e apertar uma vez no botão F4, que ele vai travar essas colunas. Vamos dar um Enter, vou arrastar novamente aqui para baixo e vou arrastar para a minha direita. Agora, ao arrastar para a minha direita, eu preciso mudar a referência aqui do índice da coluna para número 4. E aqui no município eu vou retornar para 3. Eu quero que ele me retorne o município onde está alocado esse revendedor. E aqui eu vou arrastar essa fórmula para baixo novamente. E temos aqui nessa tabela a função PROC-V fazendo busca do CNPJ lá na nossa base de dados e retornando as informações que precisamos, que é o município onde esse revendedor está alocado e a sua razão social. Então é isso, galera. Se esse vídeo trouxe conhecimento para você e agregou de alguma forma valor à sua vida, eu te convido a compartilhar esse vídeo com mais pessoas para que essa mensagem alcance mais e mais pessoas, a se inscrever aqui no canal e me seguir nas redes sociais, deixando o link aqui na descrição desse vídeo. Até a próxima e valeu!